Olá, meus amigos, aqui é o Elildo mais uma vez. Sejam todos bem-vindos de volta ao canal ou pela primeira vez aqui no canal. Se é a primeira vez e o YouTube recomendou esse vídeo, você não sabe por quê, o YouTube sabe, acompanha aí. Bem, no vídeo passado eu falei sobre o meu projeto de 1000 quilômetros, falei o que eu penso, recebi sugestões e um determinado ponto, eu não estou falando que eu vou contrariar sugestões, na verdade uma sugestão que eu recebi foi um tanto, eu considero que não tem muito cabimento, mas vamos lá, colocar com calma. Um detalhe que muita gente, muito motociclista, principalmente o garotão, que não tem muita ideia do que como funciona, é a questão velocidade média. Eu já vi um rapaz, um garotão, de uma CG 160 dizendo que anda uma média de 120 km por hora. Veja bem, minha gente, o que é média? Velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo. Ou seja, uma velocidade média de 120 km por hora significa fazer 60 km em 30 minutos, 120 km em 1 hora ou 240 km em 2 horas. Por exemplo, eu peguei trechos bem redondos, tá? Agora veja bem, ainda que o rapaz com uma CG ele consiga manter na rodovia 120 km por hora por um bom trecho. Quando ele saiu de casa, ele saiu do portão a 120 km por hora e até pegar a pista, como é que fica? Sinal de trânsito, farol, semáforo, né? Como quer que seja o nome aí na sua região. Não, minha gente, velocidade média não é aquela que eu ando na maior parte do tempo, ou aquela máxima que eu consigo num determinado trecho e mantenho por um bom período. Não, velocidade média é distância dividido pelo tempo, tá? Um buraco na minha luva. E isso é e um detalhe ainda na XRE 190, tá? A velocidade do momento, a real, é para você ver no GPS. Por exemplo, meu GPS está marcando que eu tô a 67 km por hora e o meu velocímetro está marcando 76, tá? Eu sei que a XRE 190, o velocímetro aumenta bem a velocidade, na verdade. Aumenta no sentido de mostra acima da realidade, tá? Um Citroën C3, eu sei que eu já conferi bastante, ele e até velhinho, a velocidade do velocímetro que está marcando ali no velocímetro é muito dentro da realidade se eu confiro num GPS. A Honda XE 190 não. Então, meus amigos, primeiro ponto que eu quero colocar: velocidade média. Uma sugestão que eu tive ali no vídeo passado, vocês podem olhar nos comentários, alguém que eu falei que eu gostaria de fazer muito tempo na estrada em velocidade, evitar mais do que 95 km por hora. E ó que
95 km por hora, se eu olho no velocímetro, é menos do que 90 na realidade do GPS, mas tudo bem. Ele me sugeriu que eu começasse a minha jornada às 18 horas e fosse até às 23 horas, né? Fazendo por volta de 500 quilômetros. Ou seja, 18 às 23 são 5 horas. 500 quilômetros em 5 horas dá uma média de 100 quilômetros por hora, né? E à noite, aí vem todo aquele detalhe: uma parada, um abastecimento, a saída da cidade, uma passada em um pedágio. Tudo isso diminui a velocidade média. E ele sugeriu que eu fizesse essas 500 km em 5 horas, depois descansasse um bom tempo e no fim da tarde, às 18 horas, começasse os outros 500 km até as 23 horas para chegar em casa. Quer dizer, eu considero, eu não nego, ele disse que tem uma XR 190, tá? Ele disse que já fez 600 km e eu não duvido, tá? Mas 600 km, quanto tempo ele fez? Quanto tempo você fez, meu amigo, se você está assistindo esse vídeo, tá? Qual é a minha proposta? Eu me conheço, questão de condição física, então ficar muito tempo em cima da moto, eu sei que eu posso, né? E parte da minha proposta, é claro, que quanto a desafio de 1000 quilômetros, isso não seria uma obrigatoriedade, mas uma coisa que eu estou colocando para mim é que eu realmente quero sair antes do nascer do sol, mas eu quero chegar no meu destino antes do pôr do sol. Não precisa ser antes do pôr do sol, antes de escurecer, tá? Porque quando o sol se põe, nós ainda temos uns minutos de claridade. É claro que chegar antes do pôr do sol seria muito legal. Então, meu amigo, primeiro ponto que vocês que viajam, que pretendem viajar e não prestam atenção nesses detalhes, veja bem a definição de velocidade média. Veja os percursos que você faz, ainda seja viagem com família, viagem a trabalho. Faça o cálculo, né? Tempo, a distância percorrida e o tempo. Aí você vai ter a velocidade média real. E eu vou colocar para vocês aí algumas simulações que eu fiz pelo Google Maps, que eu uso muito, e já vou dizer que o que eu vou fazer eu vou definir determinados pontos que seriam próprios para a parada, né, em termos de distância percorrida e um ponto de abastecimento. Então eu vou ver quanto o Google diz que o Google Maps diz que eu vou levar até lá. Detalhe, em horários diferentes o Google Maps vai mostrar tempos diferentes, que ele considera até, por exemplo, se há um engarrafamento, se há um acidente, ele sabe, tá? Um detalhe também, o fluxo, ele conhece, tá? Então, mas se ele vai dizer que do ponto A, digamos, eu tenho A, B, o ponto de partida é o A, aí eu vou passar pelo B, C, D e terminar no ponto E. Então de A a B, eu vou ver, ele vai dizer que eu devo levar tanto tempo. De B a C, mais tanto tempo. Então eu vou ver o intervalo que eu vou fazer, a paradinha que eu vou fazer, o tempo que eu vou ficar parado, né, um abastecimento, ou simplesmente dar uma esticada nas pernas, comer alguma coisa, e de maneira que eu encaixe aí meus 1000 quilômetros, tá? E
vou procurar cumprir aquilo que ele considera que vai ser o meu tempo de jornada e vou adicionar aquele tempinho relativo à parada que eu vou fazer, tá? Se eu usar, por exemplo, de um determinado ponto, meu ponto de partida, até uma determinada cidade, tá? Como eu não vou entrar em cidade, então ele vai dizer que eu vou levar a um determinado ponto até aquela cidade, e é claro que aí ele considera entrar na cidade, que lá a velocidade diminui e tal. Então, aí antes da entrada da cidade eu vou fazer a paradinha e eu tenho já um tempinho ali que eu não vou gastar entrando na cidade. E coisinhas desse tipo, tá? E esse é o meu plano, nada de alta velocidade, ainda que muito tempo em cima da moto, nada de alta velocidade, tá certo, minha gente? Eu vou colocar aí para vocês as pesquisas que eu fiz de cidade a cidade, 2 exemplos de cidade a cidade e um exemplo em que eu peguei numa rodovia muito boa, que é a Castelo Branco, de uma determinada coordenada geográfica, latitude e longitude, que está ali na beira da rodovia, até um outro ponto. Quer dizer, eu não vou gastar no trânsito de uma cidade, mas mesmo assim, olha a velocidade média desse trecho, tá? Porque ele considera o teste que eu fiz, a pesquisinha que eu fiz, foi agora há pouco, durante o dia, tá? Pode ter um certo movimento, tá? Mas de qualquer jeito eu vou fazer isso também em horários que serão próximos ao que eu pretendo fazer de fato. Embora, né, nos pontos intermediários, né, eu não vou estar lá para fazer, mas eu posso ter um aproximado. E possivelmente, antes de eu fazer esse trecho, pedágiozinho ali, eu posso fazer alguns testes em trechos de 200 ou 300 quilômetros, até para mostrar a vocês, tá certo, minha gente? É isso aí! Vamos a um exemplo aqui, minha gente, de Caraguatatuba para Paraty, BR-101, litoral, estrada sinuosa, 126 km e o Google Maps diz que serão 2 horas e 22 minutos. Isso dá 53 km por hora de média. São José dos Campos para Assis. Agora, São José dos Campos, Curitiba. E agora, 2 pontos que eu marquei como coordenada geográfica na rodovia Castelo Branco, ó, não saindo de dentro de uma cidade, nem chegando dentro de uma cidade.